O real digital, denominado como Drex, é muito perigoso e vai acabar com a minha, com a liberdade do Corby, com a liberdade de todas as pessoas no Brasil. Porém, ainda tem pessoas falando bem dessa moeda que vai revolucionar o nosso mercado. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre o que é o Drex e como ele vai afetar diretamente a nossa liberdade. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falando sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Então, só pra gente contextualizar, eu vou começar falando o que de fato é o Drex. O significado da palavra Drex vem de D, dinheiro, R de real, E de eletrônico, e X significa a transação monetária que ele é feito. Eu ainda acho que isso tem muito a ver com o Pix pra gente ter essa nomenclatura terminando em X. Então, no futuro, você vai abrir sua conta bancária e ao invés de ver o valor em reais, você vai ver o valor em Drex. Obviamente, um Drex vai ser equiparado a R$1, os dois vão ter o mesmo valor. E nessa hora o leigo pode falar, então tá tranquilo, um Drex vai ser R$1, então não vai fazer diferença nenhuma. Até porque a maioria das pessoas já usam só dinheiro digital e poucas estão usando dinheiro físico. Porém, diferente do real, que você pode ir lá e sacar suas notas, você ter esse dinheiro físico, o Drex ele vai ser 100% digital. Então todo o dinheiro vai estar somente na sua conta bancária. De forma que você não pode sacar um Drex, por exemplo. E o pessoal vem com esse papo falando que lá na China já existe o Yuan digital e que vários países estão adotando. E a tendência é que todos os países do mundo tenham o seu próprio CBDC, que é basicamente Central Bank Digital Currency. E é a moeda digital desses bancos centrais de cada país do mundo. E obviamente cada país vai ter a sua e vai ter controle total sobre a sua própria CBDC. E muitos dos que apoiam essa ideia vão dar o seguinte exemplo. Imagine que a filha do Corby foi sequestrada e o sequestrador, obviamente, vai pedir um resgate financeiro em relação a esse sequestro. Normalmente, hoje, o que a pessoa ia ter que fazer? Ia ter que ir lá, sacar esse dinheiro e dar para o sequestrador para poder liberar a filha do Corby. Porém, com o Drex, toda essa transação é rastreável. Então, mesmo que eu mande o dinheiro para o sequestrador para libertar a filha do Corby, ele vai ter acesso, o governo federal vai ter acesso para quem foi esse dinheiro e vai ser muito mais fácil você ir atrás desse sequestrador ou até mesmo inviabilizar esse tipo de crime. Acho que a solução mais fácil é não ter filhos. Faz sentido. Ou seja, o governo vai ter rastreabilidade de tudo que está acontecendo. Posso dar mais um exemplo. Imagina o Bolsa Família, as pessoas agora estão sendo remuneradas via Drex. Então o Corby, recebedor do Bolsa Família, vai pegar o dinheiro que ele está ganhando via Drex e tentar apostar nas bets, como a gente está vendo cada vez mais pessoas que recebem Bolsa Família apostando no Tigrinho ou em bets. O governo federal vai poder bloquear esse tipo de transação, ou seja, eu só vou poder usar o dinheiro do Drex em coisas que o governo permitir. E como que ele vai fazer isso? Justamente através da tecnologia, proibindo que eu transfira o dinheiro para uma conta, um CNPJ, que o KNAI não seja alimentício, por exemplo. Ou seja, todas as transações vão ser intimamente interligadas e o governo federal vai poder ter acesso a todas elas. Porra, então se eu recebo Bolsa Família, eu não vou poder apostar mais no Tigrinho, não vou apostar mais nada. Exatamente. Porra, o governo vai estar me fudendo, né? E eu já vi, inclusive, pessoas falando assim, depois que os bancos centrais lançarem os seus próprios CBDCs, o Bitcoin vai ficar obsoleto. O que você acha disso, Corp? O Bitcoin vai ficar obsoleto? Porra, impossível o Bitcoin ficar obsoleto. Ainda mais que eu ouvi rumores que o Drex, se tu não usar em determinado período de tempo, basicamente teu dinheiro vai sumir. Tu tem um tempo até pra gastar isso. Exatamente. É justamente por isso que a gente não faz nem sentido comparar Bitcoin com uma CBDC qualquer no Banco Central. E outra, já que esse Drex vai ser pareado com o real, qual que vai ser a emissão desses real? Não vai ter a mesma inflação? Como que vai funcionar essa porra? Provavelmente o governo vai apertar uma tecla e vai imprimir novos Drex. Ou seja, o controle total que o banco tem sobre uma CBDC é justamente te bloquear completamente do sistema financeiro com apenas um clique. E essa comparação que o pessoal faz com o Bitcoin é totalmente descabível, já que, por exemplo, o Bitcoin é uma moeda totalmente descentralizada. A gente tem todas as informações dentro da blockchain das transações que estão acontecendo, mas não sabemos quem fez essa transação. Sabemos que a transação foi de X para Y, mas não sabemos exatamente quais são as pessoas envolvidas. Elas são públicas, então o controle e segurança são sim extremamente eficazes. Outra coisa muito importante é que o Bitcoin tem uma reserva finita, ou seja, sabemos a quantidade total de bitcoins que vai ter disponível no mundo. Ele não vai ser feito mais do que essa quantidade. Diferente de uma CBDC, que os governos federais provavelmente vão simplesmente apertar um botão e multiplicar a quantidade de Drex, ou seja, qual for a moeda digital existente. A gente sabe que o Bitcoin ali vai até 2.140 a emissão de Bitcoins, né? E o Drex? Exatamente, fora que a entrada de novos Bitcoins também a gente sabe como acontece através da mineração e cada vez menor também, como a gente está vendo agora nos últimos halvings. Então, por exemplo, se você tem a custódia do Bitcoin, ninguém pode tirar esse Bitcoin de você. Nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Satoshi Nakamoto, porque o Bitcoin é seu.
diferente de uma CBDC no qual o governo federal, os bancos centrais vão ter total autonomia para fazer o que quiser com o seu dinheiro digital. Sendo assim, pessoal, o Bitcoin vai ter cada vez mais relevância conforme as moedas digitais dos bancos centrais avançam. E obviamente essa mudança não vai acontecer da noite pro dia, não vai simplesmente acordar e o Lula falar adeus real, todo mundo vai começar a usar o Drex. Não. Essa mudança vai ser gradual, assim como o controle do governo é sobre as pessoas. É óbvio que quando o Drex começar a ganhar mais força e relevância, as pessoas vão usar aos poucos e vão começar a fazer as transações via Drex. E o governo sutilmente vai começar a bloquear as pessoas e colocar mecanismos e ferramentas para controlar a sua vida. É assim que todos os estados fazem, pessoal. Quem estudou um pouco de história sabe que na época do Império a gente tinha um imposto a ser cobrado. Ou até mesmo na Revolução Americana, quando surgiu a contribuição forçada das pessoas, o pseudo-imposto de renda, depois que ele foi colocado, ele nunca mais saiu e virou padrão no mundo inteiro. Então percebe que o Estado ele sempre começa devagar e vai ganhando cada vez mais espaço, tomando mais conta das nossas vidas. E tu vê que a moeda digital, o criptoativo, vai ficando cada vez mais popular. Não sei se tu viu ali a cidade rolante, perto de Porto Alegre. Porra, tem mais de 200 estabelecimentos que estão aceitando o Bitcoin. Sim. Né? O pessoal ali já tá se atualizando nessa questão. Exatamente. E assim, outro exemplo é o próprio El Salvador, que também tá com essa cultura de Bitcoin. E o Trump falando nas eleições também sobre o Bitcoin. Então eu acho que a gente vai ter uma briga muito grande ainda entre CBDCs e o Bitcoin. Então esse é mais um alerta para o pessoal comprar Bitcoin. Exatamente. Para contextualizar vocês como isso realmente vai acontecer, tem um projeto de lei, eu vou até deixar o print aqui na tela, que ele determina a extinção do papel moeda e somente para uso histórico, ou seja, ele vai ser colocado na sua gaveta e você vai deixar esse dinheiro lá. Então já está sendo colocado a ideia da extinção do papel moeda e o total controle através das moedas digitais. Ou seja, o real vai ficar no passado, assim como tem os cruzados novos, essas moedas que muitas vezes as pessoas guardam, o real vai ser a mesma coisa, a gente não vai usar ele mais para nada, nem mesmo vai ter valor. Só que uma coisa que eu achei estranha, se eles querem extinguir o papel e moeda, porra, como que vai ficar a lavagem de dinheiro, por exemplo, os políticos? Porque a maioria deles recebe no papel e moeda, né? Como vai ficar isso daí? Esse é até um ponto bem interessante e um dos principais fatores de pessoas defenderem o Drex. Dizem assim, quem não deve não teme, então não tem problema trabalhar só com moeda digital. Porém, esse é o grande problema. Eles vão começar com um objetivo útil para as pessoas, por exemplo, pararem de lavar dinheiro, mas no final das contas eles querem controlar toda a vida das pessoas. Então muitas pessoas falam que as CBDCs vão beneficiar a população e inibir crimes também que acabam acontecendo com as moedas. Mas será mesmo, pessoal? Qual é o nível de privacidade que você gostaria de ter? Por mais que esse argumento, quem não deve não teme, é válido, você colocaria uma câmera pública no seu banheiro? A pessoa pega você cagando, fazendo suas necessidades ali, você colocaria uma câmera no seu banheiro? Você colocaria uma câmera pública no seu quarto para as pessoas verem o que você está fazendo? Você divulgaria todas as coisas que você compra? A gente sabe que tem pessoas aí que gostam de comprar umas coisinhas meio estranhas. Você divulgaria isso? Você gostaria que as pessoas soubessem o que você está fazendo a todo momento? É isso que as farmácias, por exemplo, fazem. Quando você vai comprar um remédio na farmácia e dá o seu CPF lá, eles justamente querem saber o que você está comprando, quais são os problemas que você tem e como está a sua vida também. Então esse o intuito do Drex, pessoal. Não é simplesmente inibir o crime, mas também controlar a vida de qualquer pessoa, devendo você ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês do que pode acontecer. Recentemente, eu vou até colocar a notícia na tela, teve um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. Ou seja, pessoal, quem me garante que todos os dados de transações não vão vazar? Pessoal, o governo, o Estado não consegue nem fazer a segurança básica das pessoas. Por que você acha que o brasileiro tem um muro de 3 metros de altura, um caco de vidro, cerca elétrica, justamente pelo medo do que as pessoas podem fazer com seus pertences? Imagina então a gente confiar no governo toda a nossa segurança digital. A gente sabe que isso com certeza vai dar merda e esses dados certamente vão vazar. Mas afinal, será que o Drex vai ser bom? Primeiro, uma das poucas utilidades deles vai ser no sentido da gente, por exemplo, fazer uma venda de um carro. Hoje, quando eu vendo um carro, existe uma certa confiança que eu tenho que depositar na pessoa. Por quê? O processo de venda é transfiro o dinheiro para alguém e a pessoa me transfere o carro. Percebe que existe uma negociação que um tem que tomar uma ação primeiro, ou seja, tem que criar uma confiança para eu transferir o dinheiro para a pessoa e ela não desaparecer ou ela não passar o carro para o meu nome. Com o Drex vai ser diferente porque isso vai ser feito através de contratos inteligentes, ou seja, a partir do momento que eu negocio com o Corby, por exemplo, eu vou comprar o carro do Corby e lanço o dinheiro para ele, no mesmo instante o carro já é transferido para mim, justamente pela ideia de contratos inteligentes. Mas essa questão dos contratos já é utilizada pelo Bitcoin. A gente já tem isso dentro das blockchains. O que o governo federal quer, na verdade, é saber o que você está fazendo. Ou seja, o governo federal vai poder dizer o que é bom e o que é ruim para você. Então, se no caso ele quiser falar que bebida as pessoas não podem mais consumir, ele simplesmente vai bloquear transações que envolvam a compra de bebida.
Se ele quiser falar que bets é ruim para você, ele pode simplesmente bloquear as transações quando se trata de compra de bets. Se ele acha que você tem muito dinheiro e está transacionando demais, ele pode simplesmente bloquear suas transações também. Percebe o nível de controle que isso gera? É óbvio que as pessoas podem comentar que não, Victor, você está viajando. Isso o governo nunca faria. Pessoal, o Estado está cada vez maior, tomando cada vez mais conta das nossas vidas. Você realmente acha que eles não querem fazer isso? Inclusive o próprio BRICS já está falando de uma criação de uma moeda única entre os países do BRICS. Então o controle não vai ser somente nacional, pessoal. O controle vai ser internacional. No que você for fazer, eles vão saber exatamente o dia, a hora que você comprou aí a sua bebidinha, as suas coisinhas que você gosta. Pô, mas imagina a Rússia, China, Brasil, todos unidos numa única moeda digital. Pô, eu vou embora. É, exatamente. Esse é o problema. Para onde a gente vai embora? Cada vez mais o controle dos estados estão maior e todos eles querem se unir. Eu vou pro Panamá e você. Então, pessoal, só para concluir o vídeo, é óbvio que muitas vezes as pessoas vão falar notícias boas sobre o Drex, não pelo Drex em si, mas por ser uma moeda digital. O poder de uma moeda digital pode sim facilitar o nosso dia a dia, as nossas transações, mas não quando ela está atrelada a um banco central. O poder que o Estado tem sobre nós hoje já é grande. Imagina se ele souber tudo que você está fazendo. Por isso, a alternativa para isso, e você que acredita no poder de digital, é ir para o Bitcoin. O Bitcoin vai ter cada vez mais relevância no cenário global. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz sobre Bitcoin e como começar a investir em Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like aí embaixo e bota nos comentários o que você está achando sobre o Drex. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até um dia.